dia, a paz do Senhor a todos. Quero louvar a Deus por essa terça-feira, por esta manhã abençoada. E nesta manhã, no meu devocional, eu quero compartilhar juntamente com você uma passagem onde o Evangelho de Mateus, ele nos traz algumas orientações onde os discípulos de Cristo devem levar a sua cruz. Quero falar um pouco sobre cruz nesta manhã e entendermos que aquilo que está preparado para nós não é comparado com o tempo presente que nós estamos vivendo. Então, capítulo de número 16 de São Marcos, o versículo de número 24, está escrito: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e aí então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. É uma passagem bíblica no Evangelho, a qual nós vamos nos tomar nesta manhã e vamos aprender, nós vamos compartilhar algo, conversar a respeito desta cruz. Quando Jesus ele fala com seus discípulos: se quiser vir após mim, negue a si mesmo. O que aprendemos com esse negar a si mesmo? Qual é uma das maiores dificuldades hoje do ser humano? Fazer a vontade de Deus, estar no centro da vontade do Senhor, realizando a sua chamada com finco, realizando a sua chamada com êxito, realizando o propósito de Deus. Qual é a dificuldade? Qual que está sendo as ciladas do adversário nos últimos dias, as estratégias? A primeira coisa, a Bíblia nos dá uma referência e o próprio Jesus com seus discípulos dizendo: se quiser vir após mim, negue a si mesmo. Quando falamos de negar a si mesmo, nós falamos de renúncia, do eu, de você. Qual os obstáculos? Você está disposto a abrir mão de algo que beneficia a sua carne, mas que te atrapalha a avançar no reino? O que pode ser isto? A primeira coisa que eu quero deixar, e um primeiro ponto que eu quero tratar, se chama pecado. Pecado da carne, concupiscência da carne, aquilo que a carne conduz ao homem a afastar de Deus. Alguns pontos que podemos pegar como referência: o vício. Eu tenho um vício de um cigarro, eu tenho um vício da maconha, eu tenho um vício da cocaína, eu tenho um vício de prostituição, de pornografia,
eu tenho um vício, e esse vício, independente do que seja, um excesso daquilo a qual se coloca como vício, como dependência na sua vida, atrapalha o seu relacionamento com Deus. Um Deus que é santo, irrepreensível e não divide a sua glória com nada desta terra. Mas, pastor Leandro, eu estou vivendo um momento que eu tenho colocado muitas coisas e estas coisas estão atrapalhando o meu relacionamento com Deus. Eu preciso de algo para me avançar, mas a minha vida nada tem dado certo. As coisas parecem que andam um passo para frente, 2, 3 para trás. O que está acontecendo? A minha orientação nesta manhã e no nosso devocional é renunciar a si mesmo. Você fazer uma análise daquilo que está te impedindo de se aproximar de Deus. O único que pode transformar, mudar, renovar as forças, não só remediar, mas curar a sua vida e que possa convencer o homem do seu pecado e trazer a perfeição divina na sua vida, é o Espírito Santo. E o Espírito do Senhor, quando nós abrimos mão, renunciamos qualquer coisa desta terra em prol do reino, a Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, a primeira coisa é renunciar, é abrir mão do pecado, é abrir mão daquilo que te separa da presença do Senhor, daquilo que te separa do seu relacionamento com Deus. Tudo que é prejudicial à sua saúde espiritual está te atrapalhando. E a Bíblia diz, renuncia a si mesmo. E depois que nós vencemos esse bloqueio emocional de fazer essa limpeza na nossa memória, na nossa mente, na nossa vida, o nosso emocional está livre para adorar, para exaltar, ligado no céu, na dependência de Deus, transmitindo a essência e pronto para receber esta presença, essa Shekinah gostosa na nossa vida. A Bíblia diz, negue a si mesmo e aí tome a sua cruz. Mas o que é cruz? O que era a cruz para Jesus? Qual que era o propósito da cruz? Qual que é o propósito da cruz na sua vida nesta manhã? O propósito da cruz na vida de Cristo, que Ele é o cristocentro da nossa vida e da nossa pregação, Ele é bem claro de quando foi na cruz do Calvário para morrer em prol da minha vida e da sua vida. Ele foi para pagar um preço de sangue em prol do meu pecado e do seu pecado, em prol da nossa libertação, em prol de nós alcançarmos a graça divina. E um dos pontos-chave, ele tirou aquilo que separava nós de Deus e o véu foi rasgado. Então, tudo que me separava de Deus, por Cristo Jesus, me aproxima de Deus. Me dá uma autonomia, me dá uma graça de me aproximar. Então, Cristo, Ele é um intermediador, mediador, Ele é aquele que veio, interviu
e tudo aquilo que nos separava do amor de Deus, ele quebrou esse bloqueio e nos trouxe uma graça divina na cruz do Calvário. Então ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. A cruz que você, nesta manhã, carrega, eu não sei qual é ela. Eu não sei se a sua cruz é uma enfermidade. Eu não sei se essa cruz que tem sido peso na sua vida é uma situação que se encontra hoje na sua vida conjugal, na sua vida financeira, na sua vida espiritual. Eu não sei se a cruz que você sente ela hoje é emocional, ou se ela é na carne, ou se ela é na sua vida profissional, ou se ela é uma situação que trava o seu emocional de avançar. Mas nesta manhã, eu tenho 20 minutos para me falar com você. Eu quero dizer que esta cruz, quando nós renunciamos a nós mesmos, tomamos esta cruz, um único jeito de transformação, de alcançar a vitória, de alcançar o milagre, de alcançar a cura divina, de alcançar a providência de Deus, de alcançar, viver a providência de Jeová Jiré, viver a experiência de Jeová Rafá, esse Jeová Shalom que nos traz a paz, é nós renunciar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguir as orientações do Senhor. Como que eu vou seguir a Cristo? Nós entendemos que seguir a Cristo é um caminho estreito e apertado, mas é um caminho que nos conduz a uma promessa de vida eterna. Mas se eu abro mão de todas estas coisas, a Bíblia diz: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas uma coisa é o seguinte: se eu abro mão, eu perco a minha vida que eu estava achando que estava uma maravilha, mas eu não conseguia dormir, eu não conseguia ter paz comigo mesmo, eu vivia uma coisa que eu olhava para as pessoas, eu sorria, mas a minha alma estava gemendo. Talvez você está nessa situação. A noite não passa, o dia não chega. Quando chega o dia passa rápido, as coisas não fluem e você fica naquela luta constante. E aí, a situação da vida, o escape da medicina, o escape do argumento da vida que tem que achar algo, aí te leva à depressão, de um quadro de depressão, te leva em uma situação de acusações, aonde eu errei, aonde eu tenho falhado. Isso te leva num quadro a qual começa a te atrapalhar em todas as áreas da sua vida. Mas quando Cristo diz que se eu abro mão de mim mesmo, da minha vontade, passo a fazer a vontade dele, que é o negar a si mesmo, e eu tomo a minha cruz e começo a seguir a ele, ouvir as orientações dele, olhar para onde ele quer que eu olhe, ouvir a palavra dele, ler a Sagrada Escritura, ouvir as instruções divinas
está sensível ao Espírito Santo, a Bíblia diz bem claro no versículo de número 25, lado B, a sua vida perdê-la, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. O que é isso? Se eu perder a minha vida por causa de Cristo, eu vou achar. É porque você vai ser renovado. Essa criatura que está te matando, te fadigando, quando você perde isso por amor a Cristo, as coisas se renovam. Você vai achar uma vida de graça, de dádiva, de felicidade, algo sobrenatural. Você vai começar a viver um céu nesta terra, e este é o propósito de Deus para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos, para a tua casa, para a tua vida profissional, para a tua vida espiritual. É desfrutar do melhor desta terra, não com articulação humana, não com força dos seus próprios braços, mas na graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E o que me chama a atenção, nesses 4 minutos eu quero te falar. Olha para você ver. Pois o que aproveitará o homem de ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quantos que trabalharam muito, irmãos, muito nesta vida, e foi cometido por um câncer, sem querer, coisas do acontecimento cotidiano da vida, sujeita ao homem, as aflições do tempo, e tudo que fez nada resolveu. Está no calabouço, na dependência. Mas eu tenho uma palavra de Deus. Quando nós entregamos para Cristo, Ele não barganha com ninguém, mas a graça dele é dádiva. Ele tem poder para curar, Ele tem poder para mudar a sua história. Quantas das vezes as aflições dessa vida nos eleva em um calabouço espiritual e uma frustração emocional te levando a uma depressão. Nós estamos sujeitos a isso? Estamos. Mas o Espírito Santo tem poder de ir lá no calabouço, pegar nas nossas mãos, nos levantar e nos dizer: conto contigo, varão, conto contigo, varoa, eu tenho um propósito e quero te usar. E a graça entra. Nós começamos a nos transformar em uma fonte de águas vivas, conforme Jesus fez com a mulher samaritana. E para nós finalizarmos, olha o que ele diz ainda. O que aproveitará o homem de ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Para finalizarmos nestes últimos minutos e segundos, qual é a obra que você tem realizado? O que você tem feito para o teu próximo, para a tua família? Qual está sendo a sua semente nesta terra? Qual legado você tem deixado nesta terra? Qual a referência você tem deixado aonde você tem passado? Quero deixar esta palavra de 20 minutos ao teu coração. Abre mão do que for necessário, mas não abre mão da presença de Deus. Deixa o Espírito Santo te abençoar. Oramos. Pai, te dou graça. Espírito Santo, nesta manhã eu abençoo a vida desta pessoa. É uma terça-feira abençoada, meu Pai. Abençoada pelo Senhor, de uma noite maravilhosa, de uma manhã, meu Pai, repleto de bênção, um dia próspero. Abra as portas. E quem está ouvindo este vídeo agora, assistindo este vídeo, ouvindo esta oração,
que seja abençoado pelo Senhor. Esta é a palavra que eu deixo para o teu coração. A paz do Senhor.